Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, The Last of Us, a série. Pois é, finalmente vou falar aqui então sobre a série de The Last of Us, o que eu achei dela. Será que eu gostei dela? Porque do jogo eu não sou muito fã, apesar de já ter zerado, né? Mas eu sou uma das poucas pessoas no mundo que não vão muito com a cara aí do jogo. Mas e aí, será que pelo menos a série eu consegui tancar, consegui elogiar, consegui achar legal? É o que a gente vai ver aí no vídeo de hoje, beleza? É um vídeo que tem spoilers, você foi avisado, beleza? Embora eu acho que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo aqui já devem ter visto já a série, né? Mas enfim, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, vou fazer aqui um resumo rápido, caso alguém não tenha visto ainda a história de The Last of Us, né? Eu vou resumir a história pegando aqui as informações que tem tanto no jogo quanto na série, beleza? Pra vocês já terem uma noção do que acontece nos dois. Basicamente essa é a história do Joel. O Joel, ele é um cara até então normal, que tem ali a sua filha Sarah e o seu irmão Tommy, né? E acontece que, de repente, do nada, do maldito nada, eclode uma pandemia, né? De um fungo, né, que consegue ali controlar as pessoas, meio que zumbificando elas. E aí o Joel tenta fugir ali com a sua família, mas a sua filha acaba morrendo bem no início da história. E isso é super impactante, porque isso faz com que o Joel vire uma pessoa amargurada, sabe? Que não quer se aproximar muito das pessoas. Ele fica um cara muito frio e muito brutal também, porque ele tem muitos ressentimentos e ele quer descontar esses ressentimentos quando ele tem que bater em alguém. E ele bate muito, muito mesmo. E aí acontece que durante a jornada dele, ele recebe uma tarefa ingrata de escoltar uma menina ali, que é a tal da Ellie, para um abrigo ali, né, pra fazer ela se juntar com outros caras ali de uma facção que são os vagalumes, né. E esses, aparentemente a Ellie, ela é meio que a chave, né, pra de repente acabar com essa pandemia, vai. E aí então tem essa jornada, né, do Joel indo, né, junto com a Ellie aí até encontrar os vagalumes e poder deixar ela com eles, né. Só que acontece que no caminho a Ellie acaba criando um laço com o Joel que até então ele não conseguia ter com mais ninguém, sabe. Ela é vital pra fazer com que o Joel resgate a humanidade que foi perdida junto com a filha dele, sabe? E aí no final acontece que ele decide não entregar, né, a Ellie totalmente ali para os vagalumes, né? Ele até entrega, mas ele acaba se arrependendo, descobre o que ia acontecer com ela, né? E aí então ele acaba chacinando os malucos todo lá e fugindo com ela e vivendo junto lá com o irmão Tommy, né? Lá numa vilazinha, vamos dizer assim, que os caras estavam criando ali, né? E basicamente a história é essa. E aqui, caras, eu vou já adiantar pra vocês uma informação que pode ser importante pra esse vídeo, que é o porquê que eu não gosto tanto da história do jogo, né? Porque eu não sou tão apegado ao jogo enquanto outras pessoas rasgam elogio sobre ele. Eu não sou muito chegado à história do jogo, principalmente porque ela é uma história muito... que não tem muita coisa, sabe? Eu consigo resumir ela em basicamente uma frase. São personagens que sofrem no começo da história, sofrem no meio da história, sofrem no final da história. Até mesmo no suposto final feliz, não é tão feliz assim, porque eles ainda estão no meio de uma desgraça. Mas ainda é sofrido, sabe? Mesmo tendo final feliz, ainda é sofrido. Então assim, é uma história só de sofrimento e não tem mais nada, sabe? Não tem muito mais coisa a se falar sobre a história. Agora, na série não. Na série eles contaram a história não só de um jeito diferente, como o que tem na história em paralelo ao jogo é mais contado, é melhor apresentado, e pra mim isso faz toda a diferença. Isso aqui é o que faz a série ser bolada, sabe? Pra mim. Por exemplo, pegando aqui só um exemplo chulo, o Joel, a gente sabe que ele tinha lá uma família no início e que a filha dele morre. E é uma cena muito pesada já no jogo em si. Mas quando você vai para a série, você vê no primeiro episódio como era a vida desse pessoal antes de explodir tudo, sabe? E quando você vê a vida deles, eles tiveram questão de deixar um bom tempo de tela isso rolando, que é pra você se aproximar mais dos personagens, sabe? Porque até então era pesado e tal. O militar matou uma criança e o cara ficou virado no giraia lá depois disso, beleza. Mas quando você se importa mais com essa família, que você sente mais ainda a perda, sacou? Não é só uma cena pesada porque tem uma criança morrendo e blá 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 blá, não. É pesado porque você conhece os personagens ali. Você já sabe quem eles são e você sabe que a mina vai morrer. E aí dói.
aí dói pra caramba, sabe? Então, assim, o jeito como a história é contada é que pegou. Esse foi o pulo do gato aqui, sabe? E assim, a história no geral, na sua maioria, ele é bem parecido com o que acontece no jogo, sabe? Eles tomam sim algumas liberdades, que eu vou até falar mais pra frente, mas no geral a história ela é bem parecida, sabe? Inclusive eles recriaram conversas, né? Pegaram diálogos ali do jogo e reencenaram. Algumas áreas, né, são muito parecidas, né? Então assim, eles tiveram questão de deixar o mais fidedigno possível, no geral, na sua maioria, sabe? Mas quando eles diferenciam da série que pra mim é o pulo do gato, é o que faz a coisa ser memorável, sabe? Na minha opinião. E até inclusive quando a gente vai um pouco mais pra frente na história, como por exemplo lá mais pro final, tem a história da DLC do primeiro jogo, que é quando a Ellie, ela lembra ali de uma menina, né? Ela lembra de antes ali dela conhecer o Joel e os vagalumes e tal, essa treta toda. E ela tinha ali uma menina e tal, elas estavam ali se virando nos 30. E nessa DLC, o que acontece? O jogo em si, tipo assim, a DLC ela não foi planejada totalmente junto com o início do jogo. Ela foi colocada depois, foi planejada depois. E por causa disso, a Ellie durante a jornada principal da história, ela não tem assim muitas referências de que a vida dela antes dos eventos aqui era uma vida assim muito interessante, sabe? E aí você tem a DLC lá pra frente que mostra que sim, ela teve teve uns eventos ali interessantes rolando na vida dela também, né? Antes dos eventos do jogo. E aqui não, aqui eles aproveitaram que ele já tem as informações, né, de antemão, pra encaixar a Ellie durante a trajetória como uma personagem que já tá meio mexida por eventos de antes dos acontecimentos aqui, de antes do encontro com o Joel. E isso fez muita diferença, deixou ela mais interessante, mais completa como personagem, sabe? É só um dos exemplos aqui que eu tenho pra falar. Tem também o caso aqui, que esse aqui é mais complexo e eu acho mais polêmico, né, de se falar, que é o caso do Bill, né? O Bill, ele é um personagem que no jogo, pra mim, ele é só como qualquer outro personagem. Como eu falei, é um jogo onde pessoas sofrem do início ao fim. E ele é um desses, sabe? Ele é um cara ali, isolacionista, paranoico, que devia alguns favores ali para o Joel vai lá cobrar favores, o cara ajuda o Joel, ele vai embora, né? O Joel vai embora e o Bill fica pra trás e vida que segue. É isso, sabe? E não tem muita coisa ali pra se comentar. Agora aqui não. Eles pegaram a história do Bill e assim, mexeram tudo, mudaram muita coisa. Preservaram apenas algumas características, como por exemplo o fato do Bill ser paranoico, ele ainda é paranoico e ainda é isolacionista aqui, né? Mas eles adicionaram uma trajetória de vida completamente diferente pro cara, porque no jogo fica subentendido ali em algumas ações que o Bill, ele tinha um relacionamento com outro cara, né? E aí, aqui na série, eles decidiram pegar esse relacionamento e contar justamente ela na história. Então, o Bill ele não encontra o Joel, ele só fica com esse amor da vida dele, que é o Frank, né? E aí, aqui, ele não se encontra com o Joel na série, ele morre antes, ele falece antes, e aí ele deixa tudo pronto lá para o Joel pegar as coisas e poder meter o pé, sabe? E no jogo, a parte que mais mostra ali, né, que ele tinha um relacionamento com outro cara, né, que ele tinha essas tendências, é que a Ellie encontra, né, uma revista ali masculina, vamos dizer assim, ali no meio das coisas dele, né? E aí aqui eles mantiveram isso aqui na série e tal, mas a gente já sabe, né, antes, né, na história ali dele, que ele tinha esse relacionamento. E cara, é um relacionamento tão bonito, sabe? Que, nossa, assim, foi insano. Quase ninguém reclamou desse negócio aí de terem mudado a história dele, sabe? Mas a história dele no geral ficou melhor, sabe? Ficou muito melhor. E a história do The Last of Us ficou melhor com essa mudança do Bill, sabe? Porque o Bill deixou de ser um personagem aleatório e virou um personagem único, sabe? Um personagem que ele tem muitas camadas, ele teve uma história super emocionante ali dele tentando sobreviver sozinho, e aí ele tem esse amor da vida dele que fica com ele ali até os últimos momentos e tal, né? A gente vê inclusive como isso afeta o Joel, porque no jogo não tem essa morte, então a gente não sabe, isso não tem peso, sabe? Esse negócio não pesa muito pro Joel. Agora aqui tem.
cara, o Joel ele chega a sair da casa do cara, ele fica pensando ali, refletindo sobre a vida dele, sabe? Se ele faria, se ele teria se o destino que ele teve ali junto com o marido ali, será que o Joel faria a mesma coisa com a filha dele, né? Que era um negócio assim super impactante, sabe? De autodestruição e tal, tem uns assuntos ali polêmicos. Então assim, o Joel faria aquele destino final ali que o Bill fez com o amado dele? É algo a se ponderar, sabe? Então assim, é insana a quantidade de coisas que melhoraram, sabe? Só com essa mudança do Bill, sabe? Insano demais. E fez a série ganhar um patamar completamente absurdo, muito mais alto do que anteriormente se esperava, sabe? Então assim, muito insano mesmo, sabe? Esse episódio, inclusive, que é o episódio 3, né, do Bill, é talvez aí um dos melhores episódios de série que existem, sabe? No geral, é muito acima, assim, de qualquer outra coisa, assim, é outro patamar, completamente. Falando de outras coisas aqui, a gente tem que falar também sobre o visual, né? O The Last of Us, eles fizeram bem questão aqui de deixar mais digno, né, a história. Eles tentaram, como eu falei, eles tentaram deixar bem parecido com o original, fazendo algumas adaptações que pra mim funcionaram muito bem, essas adaptações, seja do Bill, da Ellie, ou expandindo a história, né, do Joel e tal, né? Alguns outros personagens que nem tem relevância na história também ganharam versões estendidas ali e que fazem toda a diferença. Então assim, pra mim isso funcionou tudo muito bem, sabe? Agora, sobre o visual, ficou bem parecido também, né? Eles pegaram as filmagens, alguns ângulos, os eventos como acontecem, são muito parecidos também com o que acontece no jogo, sabe? Eles fizeram bastante referência visual ao que acontece, até pra você se sentir mais abrasivo, né? Porque, pô, a maioria do pessoal que vai ver já jogou, aliás, uma parte, né, no caso aqui do público que viu, já jogou o jogo, então se importa com aquela cena do jeito que tá rolando, né? Então, cara, é triste, assim, aquela cena ali do Joel abraçando a filha, cara, é um negócio, nossa, caraca, é bem triste mesmo, ficou bem parecido, assim, visualmente, sabe, com os eventos ali do jogo também. Falando sobre um pouco dos infectados, né, que a maioria dos infectados eu acho eles um tanto limpinhos demais, né, em comparação com o que é no jogo, mas eu acredito que isso aconteceu porque eles não colocaram tantos efeitos, né, nos infectados, porque talvez eles não pudessem colocar, né. Sim, os infectados eles estão muito bonitos, né, muito competentes, né, no seu figurino ali, né, seja os que estão ali mais ou menos infectados, os instaladores, os baiacus, principalmente esses dois últimos, né, eles ficaram muito detalhados, ficaram muito parecidos com o que tem no jogo mesmo, sabe, ficou bem bolado ali, mas a grande maioria dos que aparece ali não tem tantos detalhes, sabe? Tem um detalhe ou outro ali falando que ele tá com fungo e tal, que ele tá ali infectado, mas é mais uma questão deles eles economizaram bastante, né, na quantidade de fungos ali no corpo da galera, porque senão ia sair mais caro, né, do que já foi. E inclusive, né, ele já saiu já o levante aí de que vai ter uma segunda temporada com um orçamento maior. Então com um orçamento maior dá pra fazer umas paradas mais boladas. A gente já tá na expectativa aí de que tem uns negócios bem absurdos aí na próxima temporada. Fora que algumas coisas do visual ali, alguns CGI sobre o fundo de algumas imagens e tal, também necessitava aí, e tentaram aí pegar algumas coisas pra deixar bem parecidinho ali com o jogo também, tá? Então assim, no geral, cara, eu achei a série melhor que o jogo, tá? Bem melhor, a história é extremamente melhor contada. Me importei muito mais com os personagens aqui do que no jogo, muito mais. Inclusive personagens que eu não esperava, como o Bill, né, no caso, que era só mais um cara ali na vida do Joel, né, e acabou que aquele teve um impacto gigantesco aí, não só na vida dele, como de muita gente, né. Teve o encaixe da história da Ellie ali pela DLC e tal, e sobra inclusive um precedente, né, uma dúvida que eu tenho. Será que eles vão aproveitar que essa liberdade deu certo, né, de expandir a história, e talvez eles façam mais disso, sabe? Em vez deles contarem direto já a história do 2, talvez eles lancem aí uns spin-offs ou algo do tipo por aí, sabe? Pode ser, né? Ou talvez eles tentem repetir aí a fórmula do episódio do Bill, né? É possível também. Eu não duvido, né? Acho que muitas séries vão tentar repetir essa fórmula porque foi insano, assim, foi... Existe uma indústria das séries antes e depois desse episódio, eu acho. Muita gente vai tentar replicar isso daqui pra frente. Fica na guarda aí que vai ter, tá?
Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam do The Last of Us, a série, né? Vocês gostaram dela? Achou que ficou pior que o jogo? Achou que ficou melhor? O que você mais gostou, né? Achou legal aí essas adições que eles colocaram, essa liberdade criativa que eles tiveram a mais aqui, né? O que você espera para uma continuação? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!